gente, tudo bom com vocês? Gravando a aula agora da escola literária chamada Barroco, que aconteceu no final do século XVI e no início do século XVII. A gente vem com o Barroco em Portugal, com o contexto histórico daquela época, o que estava acontecendo na época que estava rolando o Barroco. Lembra, vamos recordar tudo que a gente estudou, aquela coisinha lá do teocentrismo e do antropocentrismo. É muito importante agora no Barroco vocês saberem isso. Mas teve início em 1580, ano da morte do Luís de Camões. Lembra do Luís de Camões, o mais importante do classicismo. Ele também foi muito importante para ajudar a influência. Ele foi muito influenciador nos novos poetas depois da morte dele, e até quando ele estava vivo foi muito influenciador. Até nos dias atuais ele é. Em 1756 teve a fundação da Arcádia Lusitana e o surgimento de um novo estilo, só que isso a gente vai aprender na próxima escola literária, mais fundo. A gente tem que lembrar também que o barroco pode ser conhecido como seiscentismo, mas é bem provável que só apareça como barroco. Mas se caso aparecer seiscentismo, vocês sabem que é o barroco. Para seguir aquela ordem lá, quinhentismo, seiscentismo e aí vai. Esse estilo floresceu nas artes, arquitetura, pintura, literatura e música europeias a partir do século XVII. Então, foi bastante importante, não só na literatura, como em vários outros lugares, várias outras manifestações artísticas. Vou mostrar um pouco da pintura para vocês verem no final. O Barroco em Portugal inicia-se durante o período de colonização, além de estar rolando diversos conflitos com os holandeses e espanhol. Lembra aquele pique lá, descobrimento do Brasil lá no quinhentismo? Aí eles falaram, nossa, bora descobrir vários outros cantos, descobrindo, entre aspas, né? E ainda tá rolando uma guerrinha. Portugal estava em guerra com os holandeses por causa de território, porque ainda Portugal não era independente totalmente, não era um país totalmente independente, ele estava no domínio espanhol e ele queria ser independente, mas a conquista pela independência só foi em 1640. Mas até lá foi vários conflitos, então lembrar dessa coisa também. Conflitos por território ainda tá rolando. Europa teve a crise do teocentrismo versus o antropocentrismo. Lembra que eu falei? Deus é o centro, o homem é o centro. Isso é muito importante na literatura. Podemos dizer que o Barroco foi um momento de transição, onde diversas descobertas científicas incitaram muitas dúvidas, sobretudo no campo religioso. Então, lembra que o teocentrismo, a igreja era o poder, só a igreja tinha razão. No antro, começaram a pessoal, vamos ver isso, vamos descobrir, nossa, isso ali. Então foi ainda mais surgindo mais descobertas, foi entrando vários cientistas em ação. Então tudo que a gente estuda hoje do cientista descobrindo foi por causa do antropocentrismo, porque eles quiseram mostrar a razão, quiseram colocar a razão no lugar da fé, vamos falar assim. É, então, estava tendo ainda a reforma protestante do Lutero, a Igreja Católica começa a se enfraquecer em certas regiões da Europa e perder muitos fiéis. Isso é muito importante no Barroco. Tem que lembrar que, como a Igreja Católica ela está passando por um período bem complexo, por causa que tá todo mundo julgando, tá todo mundo falando, nossa, você tá fazendo errado, nossa, você falava assim, mas às vezes não é assim. Então, os fiéis acabaram não acreditando mais, então acabaram saindo da igreja e começaram a pensar por eles mesmos, aí tem esse conflito. Aí as características do barroco, exagero e minúcia nos detalhes, então vai ter bastante presença disso na literatura. Temática religiosa e profana, porque o barroco em si vai se relatar nisso, vai se relatar na revolta do pessoal do Theo versus o pessoal do antro. Então vai gerar o barroco nisso. Vai ter dualidade, complexidade, dualidade. Eu vou ser antro ou eu vou ser Theo?
complexidade, vai ter umas escritas bem complexas, vai ter muito figuras de linguagem. Coloquei duas aí, mas vai ter vários tipos, então é bom vocês saberem, compreenderem pelo menos. Vai ter aquela coisa, teocentrismo versus antro, e vai ter o cultismo e conceptismo, gente. Isso é muito importante vocês lembrarem, principalmente quem vai fazer FUVEST, isso sempre tá caindo. Então, tentem gravar, tipo assim, saber mais ou menos, ó. O cultismo e o conceptismo são dois conceitos muito importantes na escola literária do Barroco, tanto em Portugal como no Brasil. O cultismo ou gongorismo é um jogo de palavras influenciado pelo poeta, esqueci de novo de arrumar, espanhol Góngora, linguagem rebuscada, ornamental e culta, valorizando a forma textual. Super comum uso de figuras de linguagem. Então, vai ser um jogo de palavras. Então, a pessoa, o poeta, vai estar escrevendo sobre um assunto e para você entender aquele assunto, compreender aquele assunto, saber o porquê que aquele assunto tá errado ou tá certo aquilo, vai ter um jogo de palavras que essa pessoa vai estar colocando, vai usar figuras de linguagem e vai fazer você entender da melhor forma possível. O conceptismo já é diferente. O quevedismo é um jogo de ideias e conceitos, é baseado na poesia do espanhol Quevedo. Racionalismo e o pensamento lógico tem como principal objetivo convencer o leitor. Diferente do cultismo, que quer mostrar o porquê que aquilo está acontecendo, como um jogo de palavras, o jogo de ideias e conceito quer que você convence você para, tipo, você é antro, acredita que o homem é o centro. Aí você vai lá e lê um negócio de Theo. Aí ele tá querendo que você seja convencido. Aí você acaba sendo convencido. É isso que é o conceptismo. O ocultismo é o jogo de palavras, o conceptismo é o jogo de ideias e conceitos. Gravem isso e vai ser só sucesso. Principais autores de Portugal na época barroca, temos um super importante, Padre Antônio Vieira. Ele escreveu vários sermões, acho que vocês todos sabem o que é sermões, aqueles negócios de padre quando vão na missa, não sei muito bem. Ele escreveu o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão de Sexagésima e Sermão do Bom Ladrão. Temos o padre Manuel Bernardes, escreveu Pão Partido em Pequeninos, e o Francisco Manuel de Melo, Carta do Guia de Casados. Ver, nossa, dois padres escrevendo real, por causa que tava aquela conflito da religião. Então, os padres queriam escrever coisas para convencer as pessoas. Convencer, então, eles usavam o conceptismo. A maioria das vezes usava o conceptismo. E um cara super importante é o padre Antônio Vieira, gente. Tenham ele em mente que vai ser bem importante. Eu vou colocar aqui, ó, um trecho de Sermão Sexagésima para vocês verem como que ele quer tentar convencer o autor sobre algo. Ele é um sermão grandão, só que eu peguei só um trechinho para vocês verem. Assim, fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte no entendimento, percebendo, há de concorrer Deus com graça, alumiando. Então, ele está falando assim que você, para a palavra de Deus estar no mundo, você tem que dar tudo isso para você ouvir. O pregador tem que estar, então todas as pessoas têm que estar em harmonia para conseguir isso, para convencer, converter as almas, assim. Então, ele tá querendo convencer o autor, esse sermão da sexagésima, ele tá tentando chamar o pessoal por como tava tendo uma caída de fiéis, então ele queria mais fiéis para ele. Então ele começou a escrever esses sermões para ver se rolava. Agora a gente vai no barroco no Brasil, importante, porque os escritores brasileiros tinham foi o primeiro momento em que teve produção própria brasileira. Então, finalmente, não vai ser Portugal escrevendo sobre o Brasil, vai ser o Brasil escrevendo sobre o Brasil, é brasileiro escrevendo.
E os escritores brasileiros tinham que ir para Portugal estudar. Os pais mandavam seus filhos para Portugal. Demorava para ir, porque imagine, eles iam de barco, navios, e não tinha avião, não tinha outro modo de ir. Então demorava vários tempinhos, porque não tinha uma rota certa. Tinha uma rota, mas só que nem sempre dava certo, né? Não tinha telefone, então é algo bem, complicado. E só ia gente de família boazinha, né? Família que tem dinheiro para levar seus filhos. Então, o pai era muito tradicional. Vocês vão ver isso sempre nos autores brasileiros. É quase como uma padronização. Os filhos completam uma certa idade, vai lá estudar direito, porque ele tem que estudar direito e aprende a literatura. Então ele aprende a escrever poema, poesia. É bem normal. Aí, o marco inicial do Barroco é a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. E na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barroco brasileiro. Não sei se vocês conhecem Aleijadinho, já ouviram falar, ele é muito top. Ele fez várias arquiteturas e esculturas muito bonitas no Brasil, imagine. Foi um top dos tops dos artistas. Quem puder procurar algumas esculturas, ele é bem importante também. Aí também estava lá, o que estava acontecendo no Brasil, estava tendo o século de ouro, a exploração do ouro como a principal atividade econômica no Brasil, lá em Minas Gerais, em destaque. Lembra aquela cidade, Ouro Preto? Então, como os portugueses estavam explorando o ouro nosso, porque eles queriam o nosso ouro bonitinho, então estava sendo bastante isso, a colonização de ouro, então foi aumentando vários recursos brasileiros. Aí a capital, antigamente era Salvador, passa a ser Rio de Janeiro e tem um grande crescimento econômico e populacional no Brasil. É aquela coisa, então cresce a produção de ouro, cresce a economia. E acaba vindo várias pessoas pro Brasil, porque eles estão, ai, tem ouro, vou pegar ouro. Então por isso que vai crescendo os habitantes no Brasil. Características do barroco brasileiro é uma linguagem dramática, racional, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem. Vocês percebem que é bem parecido com o barroco Portugal. Poucas coisas são diferentes. Vai ter a união do religioso e do profano, vai ter uma arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, jogo de palavras e conceptismo, jogo de ideias. Aqui, como que a religião, né, ela chegou não tem muito tempo, né, porque o pessoal, os portugueses, eles vieram aqui descobrindo o Brasil e trouxe a religião, né, para eles. Aí, como que os carinhas iam lá para Portugal e estudavam, estavam vendo o que estava acontecendo lá e voltavam para cá, eles sabiam dessa união do religioso e do profano. Então, começaram a escrever também sobre isso. Aí, essa arte dualista foi surgindo, porque as pessoas querem aproveitar do prazer carnal, mas também querem ser salvas, né? Então, as pessoas eram muito assim. É, de dia aproveitava do Nosso Senhor, querido JC, é, vivia debaixo da Santa Graça, essas coisas, e de noite aproveitava o prazer da carne. Então, é, só que daí ele se arrependia, nossa, pequei contra ti, não sou digno de viver. Aí pedia perdão, tal, mas continuava a fazer isso. E isso vai ser uma característica muito importante do barroco brasileiro, porque vocês podem até assimilar. Nossa, eu não lembro o que é barroco. Lembrem de barraco, gente. Vai ter muito barraco. Então as pessoas vão começar a olhar para as outras e falar: gente, você tá fazendo tudo muito errado, não gostei. E nisso vai surgir um cara muito top, que é muito louco, muito louco. Eu vou falar dele daqui a pouquinho.
Mas basicamente as características são essa. É parecido mesmo com o de Portugal. Os principais autores, como eu falei, vai ter Bento Teixeira, autor da obra Prosopopeia. Vai ter o Gregório de Matos. Esse cara aqui vai ser o maior barraqueiro de todo o Brasil. Ele também foi conhecido como Boca do Inferno. Ele fazia poesia lírica, religiosa, erótica e sátrica. Ele escrevia esses quatro tipos de poesia. E Gregório de Matos está como poemas escolhidos, obra obrigatória da FUVEST. Então, quem está lendo sabe que é tenso. Ele é um cara que ele não aguentava ficar calado, então ele tinha que falar. Ele via o pessoal lá pecando e depois falando arrependido. Ele olhava para lá e falava: Gente, que é isso? Deixa eu escrever sobre ele. Ele era o maior tweetador de todos. Se tivesse tweet, ele, Gregório de Matos, seria o top dos tops, escrevendo. Imagine. Aí temos Manuel Botelho de Oliveira, primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. Tem Frei Vicentes e Frei Manuel. Não que eles não sejam tão importantes, mas o mais importante são esses três aí de cima. Principalmente o Gregório de Matos, ele vai ser muito importante. Aí peguei uns trechinhos de Gregório de Matos para vocês verem. A poesia religiosa vem com o título é Soneto ao Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho dele cuido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Então ele está escrevendo que talvez ele, nossa, na noite anterior eu pequei, Senhor, tu não sabes. Aí ele pede clemência e tudo mais. Aí o sátrico, ele vai ser um cara que ele mora na Bahia, então ele não gosta do governador de lá, porque o governador não é bom para Bahia, e escreve sobre o que tá acontecendo lá. Ele é bem sático mesmo. Lembra o que é sático? Você é crítico, crítico total. O título dele, Triste Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim abundante. É bem grandão essa poesia, mas então ele é bem crítico mesmo. O lírico vai ser algo mais amoroso, mais sentimental. Aqui ele vai escrever para a amada dele, chamada a mesma Dona Ângela. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica, flor e anjo florente. Em quem senão em vós se uniformar? Então, ele é bem amoroso com a mulher que ele gosta e tudo mais. O erótico vai ser bem erótico mesmo, tá? Vai ser o título é Necessidades Forçosas da Natureza Humana. Descarto-me da tronga, que no caso é prostituta. Naquela época ele vai usar bastante palavras explícitas naquela época, que no nosso caso a gente não vai reconhecer, porque aquela época do português daquela época pra cá foi mudando bastante coisa, mas eu vou falar mais ou menos do que eu sei. Tronga é prostituta que me chupa, corro por um conchego todo o mapa. Conchego todo o mapa é aquela necessidade do homem de ter alguém para fazer as coisas. O ar da feia me arrebata a capa. Então ele vai falar bastante coisa, tá? Falar bastante coisinha. Agora, a arte barroca, ela é marcada pelo estilo religioso, dramático, com a clara demonstração do estado emocional e apelos aos sentidos. Então vai ser vai ter bastante presença religiosa, dramática, eu vou mostrar mais para vocês entenderem melhor. Até então, a Igreja Católica utilizava sua influência e apontava a arte em exuberantes edifícios adornados em afrescos pintados no teto e paredes. Aí foi surgir aquela coisa lá, pintar versos da passagem bíblica nas catedrais. Eu acho que todo mundo já viu já ouviu sobre, já viu alguma imagem de uma catedral toda pintada bonita. É muito lindo, gente, de verdade. E foi por isso que ele queria pintar lá para mostrar que tá ficando legal, tá chamar a atenção das pessoas também.
A importância da pintura foi reconhecida por reis, imperadores, que também passaram a financiar projetos arquitetônicos e morais ordenados com pintura e óleo. Aí começou, várias pessoas, a maioria foi classe média alta, que começou com essas pinturas, encomenda de pintura, a maioria natureza morta e retrato. Era uma mudança de status. Então a pessoa chegava lá pra outra pessoa rica. Querido, você viu aquele pintor? Eu mandei fazer um retrato meu. Aí o outro ficava com esse, ao invés de falava, também vou fazer isso. Aí começou essa arte barroca a ser bem alta. Aqui, ó. A gente tem, igual eu falei, na parede, representando religiosos. Mais ou menos vai ser algo assim. Ali, ó, passagens bíblicas, vai ter bastante sombra e luz, pa, bastante de presença de realista mesmo. Aqui, ó, pessoas mesmo, assim, a mesma coisa lá. É escuro, sombrio, dramático. Tem aquela pegada muito religiosa, assim, dramática. Vocês vão percebendo, assim, ao ver mesmo, ao costumar a ver. Mas é basicamente esses estilos de arte. Vai ser algo pra chamar bem a atenção do pessoal, tá vendo? Então, obrigada por assistirem a aula.